Olá! Na aula de hoje vamos estudar o contrato de corretagem e suas peculiaridades. Corretagem. O que é o contrato de corretagem? Sugiro a vocês a leitura dos artigos 722 e seguintes do Código Civil. Por este contrato de corretagem, uma pessoa se obriga a encontrar para outra alguém para com ela contratar. Ou seja, uma pessoa vai ser a intermediadora de negócios, a agenciadora de negócios. Vai buscar uma pessoa para contratar com aquele seu cliente, aquele que ele procurou. Nesta relação de corretagem, não pode haver dependência entre o corretor e o dono de negócio. Não se confunde também com contrato de mandato, nem com contrato de prestação de serviços, nem com contrato de comissão. Veremos agora, um a um, quais as diferenças. O contrato de corretagem difere do contrato de mandato, por exemplo, porque neste contrato o mandatário age em nome do mandante. O mandante passa uma procuração para o mandatário e este irá realizar o negócio principal em nome do mandante. Já no contrato de corretagem não acontece isso. No contrato de corretagem, o dono do negócio irá prestar informações, vai dizer para o corretor o que ele quer contratar, com quem ele quer contratar e o que ele quer contratar. Não haverá um vínculo de dependência entre eles. No contrato de prestação de serviços, alguém segue orientações expressas daquela pessoa que lhe contratou. No contrato de corretagem, o corretor segue as informações prestadas pelo dono do negócio, mas não orientações. O dono do negócio não pode dizer para o corretor como agir ou não agir. Difere o contrato de corretagem do contrato de comissão, porque no contrato de comissão, o comissionário fica responsável perante terceiros pela realização do negócio. Já no contrato de corretagem, não. O corretor não tem vínculo com as partes que realizam o contrato principal. Importa destacar, então, que o corretor de imóveis é um agente autônomo. Ele segue as orientações do dono do negócio e vai procurar, vai começar a agir, vai trabalhar conforme os seus conhecimentos e as suas condições técnicas. Obrigações do corretor de imóveis. O corretor de imóveis deve ser diligente e prudente. O que é ser diligente? É agir conforme a boa orientação, estar atento e cuidadoso para os detalhes do negócio. E prudente significa realizar um negócio correto, não envolver uma das partes para realizar um negócio que leve prejuízo a ela. O corretor de imóveis tem a obrigação de informar o seu cliente, o dono do negócio, sobre o andamento das negociações, sobre as tratativas que estão sendo realizadas com outros, com terceiros, com os seus clientes. O corretor de imóveis também deve observar os riscos do negócio a fim de realizar um negócio seguro. Isto significa que, se por exemplo, uma pessoa contrata o corretor para comprar um bem imóvel, ele deve depurar aquele negócio. Ele deve, por exemplo, exigir todas as certidões previstas na legislação. A remuneração pela corretagem está prevista em lei ou, quando não está prevista em lei, decorre do acordo de vontades ou dos costumes do local. É devida essa remuneração quando é atendido o interesse do seu cliente, ou seja, quando alcança um resultado aquela contratação. Isto quer dizer que, chegado ao acordo de vontades, que é a fonte dos contratos, por exemplo, uma compra e venda, o vendedor e o comprador chegam a um consenso. Independentemente da formalização do contrato, já é devida a remuneração para o corretor.
Vejam aí então uma observação. O acordo de vontades houve, o contrato existiu. Posteriormente veio o arrependimento, não gerando a formalização do contrato. Mesmo assim, a remuneração será devida. Porém, um caso em que a remuneração não será devida é aquele em que não houve a interferência do corretor de imóveis na contratação. Por exemplo, uma pessoa contrata o corretor para realizar um negócio. Porém, além do serviço que o corretor está realizando, a própria pessoa continua indo atrás de oportunidades. Neste caso, vindo a realizar o contrato com uma pessoa sem a intermediação do corretor, por exemplo, um familiar ou um amigo íntimo, não é devida a remuneração ao corretor de imóveis. Deveres do corretor de imóveis. Os deveres do corretor de imóveis são o zelo pelo negócio a que lhe foi confiado, prestígio da classe, a manutenção do prestígio da classe e o aperfeiçoamento das técnicas em transações imobiliárias. Deveres relacionados ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. O corretor de imóveis deve manter alto prestígio da classe. Também deve manter um contato contínuo com o conselho regional ao qual está submetido, inclusive aceitando mandatos quando for eleito para um cargo. Com relação aos seus colegas e à classe, o corretor sempre deverá agir com zelo, com cuidado, com atenção, sempre observando as condutas dignas, honestas, justas, observando a boa-fé, a lisura e assim por diante. Deve manter a dignidade profissional e a dignidade pessoal. Ele deve se apresentar bem perante a comunidade. Não pode ser uma pessoa a qual a comunidade rejeita, uma pessoa não benquista pela comunidade. O corretor de imóveis também tem a obrigação de se manter atualizado com relação às legislações. Deve ainda manter um bom contato com os seus colegas e informar as autoridades sempre que necessário, qualquer situação ilícita que lhe for apresentada. Deveres para com os clientes. Os deveres dos corretores de imóveis para com seus clientes estão previstos no artigo 4º do Código de Ética, resolução número 326 de 92 do COFECI. Um dos deveres para com os clientes é de prestar todas as informações necessárias para a realização do negócio. Deve ser feito o levantamento do negócio e da pessoa com quem vai contratar. Esse levantamento ao qual me refiro é a análise de riscos antes comentada. É de suma importância realizar essa análise para não ver o negócio comprometido no futuro. O corretor de imóveis ainda deve prestar contas ao seu cliente de todos os recebimentos de valores realizados. Deve, inclusive, dar recibo de todos os recebimentos realizados, a sua remuneração para o dono do negócio. Deve restituir os documentos não mais necessários para o seu devido dono, o dono do negócio. O corretor de imóveis não pode se envolver em negócios ilícitos, sempre que ele verificar que existe um ato que pretenda ser feito pelo dono do negócio de forma equivocada, não deve interferir, porque poderá ser responsabilizado. Finalmente, como um dever para com o cliente, recomendado pelo COFECI, é realizar o contrato de corretagem por escrito. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Existem casos, como vimos antes, que a parte não paga a remuneração devida ao corretor. Por exemplo, quando há o arrependimento na realização do negócio, a parte acha que não deve pagar. Porém, a jurisprudência é unânime ao dizer que esta remuneração é devida. Não existe uma ação específica para buscar essa remuneração. Portanto, quando o corretor de imóveis não possuir um contrato escrito, não possuir um título executivo extrajudicial, ele deverá ingressar com ação de cobrança. Mas, se o corretor foi cauteloso, realizou o contrato escrito e ainda, nesse contrato, inseriu a presença de duas testemunhas,
ele constituir um título executivo extrajudicial, permitindo então o ingresso de uma ação de execução. Além disso, como esse documento é um título hábil para ingressar com a execução, poderá o corretor realizar o protesto da obrigação que não foi cumprida. Para isso, deverá levar o seu contrato original num tabelionato de protesto, um requerimento solicitando o apontamento para a cobrança da remuneração. Não realizado o pagamento, será realizado o registro do protesto contra o dono do negócio que não cumpriu a sua obrigação e não pagou a remuneração. Para complementar o estudo, sugiro o acesso ao site www.stj.gov.br, onde vocês encontrarão decisões favoráveis aos corretores de imóveis com relação à cobrança da remuneração devida. Sugiro a pesquisa dos recursos especiais número 713.073, 208.508, 555.929, 476.472. Esses recursos indicam a obrigação da parte que contratou o corretor de imóveis de realizar o pagamento devido.